público final, o paciente, ele entra em contato pelo direct, o Instagram ele serve para te dar uma autoridade. Como que você vê ali a questão do Instagram para conversão de clientes mesmo, de pacientes? Para conversão, na verdade seria como se fosse uma vitrine, né? E o público final, né, o paciente, ele vai ver o profissional que pode atendê-lo, que pode ajudá-lo nas dores. Então, é quase como uma vitrine. Muitos entram no direct, né? No direct eu faço a questão de responder. Uhum. Às vezes, se é um paciente de longe, às vezes pergunta as coisas para mim, e eu faço a questão de ajudá-los, independente se ele vai vir aqui no meu consultório. Eu falo, Sim. não, faz isso que vai te ajudar, né? Uhum. Então, eu tento ajudar esses pacientes, né? E aí tem pacientes que acabam fazendo viagens, assim, muito longas para me procurar. Legal. Isso que é legal, porque eu prestei aquela ajuda e esses pacientes vêm. Então lá tem o contato, então esse paciente olha e fala, poxa, o Bruno atende em São Paulo, atende em Botucatu, eu sou da região, então eles entram em contato e agendam um horário. Certo. Né? Mas é essa linguagem, né? Eu acho que é uma linguagem pura, uma linguagem sincera. Eu não tô querendo falar bonito pro meu paciente, porque meu paciente, ele não sabe, né, termos que você sabe que eu sei. Sim. Então eu preciso falar um termo mais simples. Mas às vezes um profissional, às vezes eu tô dando aula para um fisioterapeuta que tem toda uma formação acadêmica e às vezes eu vou entrar num assunto de profundidade e não tá vendo aquilo todo dia. Eu, como professor, o que eu faço? Eu uso uma linguagem mais simples para ele também. Perfeito. Então assim, ó, se eu quiser ter um Instagram que vai estourar de trazer paciente. Hoje sua agenda praticamente fica cheia pelo Instagram, assim. Você acha que hoje você mantém no Instagram, você não precisa fazer outro tipo de esforço. Basicamente, em termos de agenda. É isso. Na agenda da minha cidade eu sou muito conhecido, né? Como falei pra você, então tem a questão da cidade, mas mesmo em São Paulo ou na minha cidade, o Instagram acaba deixando minha agenda cheia. Você usa tráfego pago ou é tudo orgânico? Até chegar esse número foi tudo orgânico. Tudo orgânico. Mas aí recentemente eu tenho usado o tráfego pago para divulgar os meus cursos. Tá, ótimo. Então assim, ó, eu vou mapear aqui porque eu vou destrinchar isso, tá? Vamos lá. Primeiro você falou que foi atrás de conhecimento, né? Para abrir a cabeça para algumas possibilidades e para aprender também coisas para usar. Depois falou que uma parada importante foi a constância, né? Então, hoje, você tem uma frequência certa de postagens? Como que é isso, assim, na sua rotina? Sim. Na minha rotina, sim, eu tento fazer postagens. O meu Instagram, eu já fiz testes, né, e eu não preciso no meu postar todos os dias. Tá. No meu, porque como eu tenho tráfego pago que roda, né, propaganda pro marketing, meus cursos, eu posto 3 vezes na semana, aí conteúdos de 3 a 4 vezes, aí conteúdos relevantes. Tá. Então, 3 a 4 vezes na semana, mas isso o ano inteiro, né? Isso o ano inteiro. Pensar aí, a partir de 2021 foi constante. Isso, e às vezes quando eu tô com algum cronograma de algo específico que eu quero estar entregando, né? Aí eu faço postagens diárias, mas geralmente 3 a 4 vezes na semana, fora os stories, né? Tá, legal. Muito bem. E aí uma outra coisa que você levantou você falou algumas vezes isso lá, eu sou eu, né? Ser eu fez a diferença. O que você diria, assim, sobre isso, assim? O que você acha que é mais... pegou mais, assim? O que você faz? Como você faz ali que pega, que passa essa essência? Porque, às vezes, pra gente que tá fazendo, é uma coisa simples. Como que a gente pode transformar isso pro pessoal falar, putz, é isso. Então, é isso que eu precisava fazer. Eu até cheguei a fazer um comentário ontem na sua live, exatamente sobre isso, né? Você falou um assunto, eu comentei lá. Posicionamento. Acho que o profissional precisa se posicionar. Não adianta, no começo, se eu vou falar tudo que eu estudei na minha vida, como você deve ter feito também, a gente tem aquele certificado que dá pra... Assim, caberia ali numa sala, né? Sim. E tem muitas coisas que você fez que não serve pra nada, tem outras coisas que realmente são úteis. E aí eu foquei no que eu queria fazer. E no meu trabalho, a minha atuação como profissional, né, dentro da quiropraxia, por exemplo, de outras técnicas que se juntam com a quiropraxia, eu quis fazer muito bem feito. Eu quis fazer aquilo de forma muito bem feita.
Então, na minha cabeça, eu falei, eu quero fazer isso sendo o melhor do mundo pra mim. Tá. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e eu procuro fazer isso. Sim. Tanto é que em vários lugares que eu vou, eu apresento a minha técnica, as pessoas se encantam com a minha técnica. E eu trabalhei pra isso, né? Eu me esforço muito. E aí eu mostro isso dentro do meu trabalho. Eu procurei mostrar isso, que isso eu faço muito bem feito. Mas aquilo que você falou de ser eu, né? Sempre com muita verdade, porque eu sou um cara muito... dizer assim, sensível. Eu sinto a dor do paciente. E isso eu deixo muito claro no Instagram. Que a minha preocupação não é só executar a técnica, mas é olhar para o meu paciente com uma visão mais humana. Porque fora o Bruno, quiropraxista, é um Bruno que é pai, é um Bruno que é músico, é um Bruno que é divertido, que gosta de piada, gosta de fazer imitação. Então, assim, Então você vai fazer uma aí. Só não vai se fazer de mim, ué. o meu ex, nós vemos no caminho, é a voz do Bob Esponja. Faz uma imitação aí. Boa. Momento groselho aqui, mas é importante. Então, assim, esse tipo de coisa, por exemplo, você faz no Instagram. Sim, se você olhar lá no meu destaque, tem a parte divertida. Então você vê o Bob Esponja convidando as pessoas para fazer quiropraxia. Você vai ver o Rocket dos Guardiões da Galáxia, né, falando sobre a coluna. Então eu gosto de jogar essas brincadeiras, porque tem a ver comigo. Eu sou eu, como que a gente, né, você comentou ontem na live, né, não, fora o Bruno quiropraxista, eu sou o Bruno. Né? E isso faz com que as pessoas se conectem. Às vezes, quando eu vou dar um curso, por exemplo, fui lá em Belo Horizonte dar uma aula e aí tinha seguidores, que foram meus alunos, e falou assim: puxa, você é até mais legal pessoalmente do que no Instagram, né? Eu já achava legal, mas pessoalmente você é mais legal, mais divertido, né? Mas ao mesmo tempo muito sério. Sim. Né? Dentro do trabalho que eu executo. Essa é uma linha tênue, assim, que quando eu tô mentorando alunos e tal, é uma preocupação muito grande que eu tenho. Porque o conteúdo mais engraçado, obviamente, ele viraliza mais, né? Ele vai gerar um engajamento. Mas a gente tem um arquétipo, né? Não sei se você já chegou a ver alguma coisa sobre arquétipos. Então, claro. A gente tem 12 arquétipos e tal. E um deles é o bobo da corte. Que às vezes é mal interpretado, mas ele é o bobo da corte, né? E a minha preocupação... Porque tem gente que tem o talento, por exemplo. Eu não sei imitar o Bob Esponja. Se eu soubesse, eu imitaria também. Mas eu sou ruim nisso, sou ruim de piada e tal. Então, a gente tem uma linha tênue, porque isso é uma coisa que eu consigo perceber, assim. Eu acompanhei alguns conteúdos e tal, e você consegue trabalhar bem essa linha entre humor e autoridade, né? Porque se você pesa muito no humor, as pessoas vão rir de você, mas não vão comprar de você. Sim, perde a seriedade e não vão querer comprar, não vão ter confiança. A não ser que fosse comprar um stand-up, alguma coisa assim, né? Mas como que você vê, assim, você tem, isso é feeling, vai no feeling, ou tipo assim, ó, das 10 postagens, uma eu dou uma pitada de humor ali, você tem isso? Tá, não, bem colocado, eu tenho sim, tá? É 10% de humor, 90% sério. Tá. Porque a gente precisa mostrar que o trabalho é sério, né? Tanto é que isso, uma coisa que eu falo muito para meus alunos, é essa questão da seriedade, a gente tratar muito bem as pessoas, o melhor possível o paciente, né? E ver o paciente como uma pessoa que tem dores, que tem necessidades, e a gente vê muito além da dor que ele está citando ali para você, né? Então isso é uma coisa que eu coloco muito. Só que a gente precisa ser a gente mesmo, né? Sim. Então essa pitada de humor na vida ela é muito importante. Legal. Muito bom.